Meu nome é Teodoro Ninahuaman Correa, sou peruano, nasci a 27 de maio de 1955, numa pequena vila chamada São Pedro de Quissuar. Isto fica bem no interior, lá da minha terra, no Peru. Meu pai e minha mãe eram católicos ferrenhos, fervorosos, praticantes. Meu pai era catequista. Portanto, desde minha infância aprendi a temer a Deus e frequentar a igreja com meu pai. Aprendi o catecismo de cor, de capa a capa. Então, meu pai evangelizava a comunidade, levando-me à igreja. Ele ficava de um lado e eu ficava do outro lado. E ele fazia as perguntas do catecismo e eu respondia ao pé da letra o que aprendi no catecismo. Cresci, portanto, num ambiente de catolicismo com todas as tradições desta igreja. Mas quando eu estava com 14 anos de idade, já morava longe dos meus pais e, como sempre, frequentava a igreja. Voltando para casa, ao perceber que a vida estava difícil, continuar meus estudos estava difícil, porque longe do meu pai, não tinha condições financeiras, eu pedi a Deus em oração. Quero destacar aqui a importância da oração. Voltando para casa, eu me ajoelhei e pedi a Deus 4 coisas. Primeiro, que eu possa concluir meus estudos satisfatoriamente. Segundo, que possa ser útil ao meu país. Terceiro, que eu possa ser útil a Deus. E quarto, que possa casar com uma boa garota. Será que Deus cumpriu, respondeu essas orações? Respondeu ao pé da letra. Com 17 anos de idade, eu concluí meus estudos do ensino médio e daí eu me apresentei como voluntário à Marinha de Guerra do Peru. Com a bênção de Deus, eu ingressei à Marinha de Guerra do Peru, prestei meu serviço ali por 10 anos e meio. Quando era marinheiro, depois de 4 anos de estudo acadêmico, eu me formei como terceiro oficial de mar. Assim se fala em espanhol. Oficial da Marinha. Quando então, um jovem que veio da pobreza, com muita luta e com muito sacrifício, eu comecei a ganhar dinheiro. E com dinheiro no bolso, tinha muitos amigos, muitos convites, muita festa. Até que um dia, alguma coisa falou na minha consciência. Escuta, como é que você chegou aqui? Como você chegou aqui? Não basta chegar ao topo, é preciso ir além. Eu pensei, como é que cheguei aqui? Com muito sacrifício, com muitas lágrimas e realmente muita dedicação. Trabalhei sábados e domingos, nas férias, qualquer feriado que tinha, trabalhava. Porque eu precisava de dinheiro para continuar meus estudos. Agora que tinha dinheiro, eu estava desperdiçando saúde, dinheiro, e em vez de continuar crescendo, eu estava me afundando no fundo do poço, na lama do pecado. Finalmente, eu vou encurtar a história é muito longa. Pela graça de Deus, Deus me levou à igreja metodista. Foi ali que, através da leitura da palavra de Deus, descobri o que vou ler agora
esse primeiro texto do meu testemunho, São João capítulo 14, verso 6. Esse é o texto que transformou minha vida. A palavra de Deus diz: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Este texto bíblico realmente tocou meu coração e transformou minha vida. Lembrem que eu era católico e na época era militar. Como eu comecei a frequentar a igreja metodista, parei de ir à igreja católica. 4 meses depois, o padre, que era meu amigo da paróquia, me encontrou no ponto de ônibus. E ele me disse: filho, o que aconteceu com você? Há 4 meses que você não vai à igreja. É verdade, padre. Padre, está vendo aquela igrejinha dos crentes? Sim. Há 4 meses estou frequentando aquela igreja. E lendo a Bíblia, descobri o caminho, a verdade e a vida. E o padre olhou para mim e disse: filho, você descobriu a verdade? Descobri, padre. Então, siga esse caminho. E se um dia você quiser voltar para a sua igreja, as portas estão abertas. Como todo bom católico, eu sabia, naquele tempo, que a voz do padre era a voz de Deus. Quando, então, o padre foi embora, eu fiquei parado ali. Deus me falou: essa é a verdade, e vou seguir esse caminho. Nunca mais voltei a rezar, confessar meus pecados na igreja católica. Nunca mais. O padre fez o seu trabalho missionário comigo, me apoiou. Agora sim, eu estava seguro da minha fé e do caminho que estava seguindo, Jesus Cristo. Passou-se o tempo, uma bela tarde, um primo foi me visitar. E este primo, falando muito bem de mim, ele dizia: primo, você é a única pessoa da nossa família que estudou mais, que conhece mais, trabalha para o governo. Todo mundo te admiramos. Mas não sabia que você era tão burro assim. Eu fiquei chocado com essa expressão do meu primo. Aí eu perguntei: por quê? Eu não entendo, não compreendo, por que você lê a Bíblia e não entende? Entendo sim. Você não entende a Bíblia. Entendo sim. Então, abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11. Eu abri o texto bíblico em Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11. E ele diz: leia: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Entendes o que lês? Disse o meu primo. Entendo. Então, cumpra a palavra de Deus. Ele se levantou e foi embora. Não argumentou.
Eu tentei argumentar, ele não. Quando ele foi embora, eu voltei a ler. Lembra-te do dia de sábado. Mas, quando eu estudei no Instituto Bíblico Noturno da Igreja Batista, lá no bairro do Lince, não é isso que eu aprendi com eles. Mas a Bíblia diz, lembra-te do dia de sábado. Irmãos, esta passagem bíblica foi tocando no meu coração, pouco a pouco, e para minha surpresa, na Marinha, na base naval onde trabalhava, havia um oficial de mar que dava palestras sobre saúde, estudos bíblicos, e ele ia com um livro, não é este, mas era um livro parecido a este, capa preta. Estava escrito ali, Conflito de los Siglos. Ele ia e leia para mim este livro. Eu não entendia nada, mas aquele oficial leia aquele livro para mim. Mais tarde descobri que aquele senhor era adventista do sétimo dia. Adventista do sétimo dia. Aquele senhor não sabe que aquele marinheiro, para quem ele leu o livro Grande Conflito, um dia se tornou adventista e se tornou pastor. Ele não sabe. Nunca mais me encontrei com ele. Ok. Com o passar do tempo, eu fui aos poucos, lutando com Deus sobre o sábado. Até que, finalmente, como todo marinheiro, eu saí a navegar e, desta vez, a viagem era toda a volta da América do Sul. Saindo de Lima, Peru, passamos por Panamá, Venezuela, Colômbia, Brasil, Montevideo, Uruguai, Argentina e Chile. E daí voltamos ao Peru. Mas o que aconteceu no Rio de Janeiro, na cidade do Rio? Conheci uma jovem portuguesa, adventista do sétimo dia. Vejam que para isso, eu, como todo cristão, um jovem cristão cheio de sonhos, de ideais, antes de conhecer ela, eu tinha lido esta passagem bíblica que tocou profundamente meu coração. São Mateus capítulo 24, o verso 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando li este texto bíblico, eu estava navegando no Pacífico Sul. Estava em alto mar. De repente, eu comecei a pensar nessa passagem bíblica e pensei, será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. Mas quem é que vai pregar? Alguém tem que ir a pregar. Será eu, Senhor? Ou serei eu? Queridos, esta passagem bíblica penetrou fundo ao meu coração e a partir da leitura desta passagem eu comecei a sentir vontade de deixar a vida militar e ser pastor. Ser pregador da palavra de Deus. Alguém tem que ir por todo mundo. Foi ali o primeiro toque, o primeiro chamado de Deus para o ministério, como pastor metodista. Ainda não como adventista.
A partir daquela data, eu vinha lutando com Deus. E finalmente, quando conheci Fernanda, que está presente aqui, essa jovem portuguesa, no Rio de Janeiro, eu perguntei a ela quais são os sonhos de uma jovem adventista, porque eu não conhecia adventistas. Agora estava conversando com uma senhorita adventista e ela me diz: desde minha infância, sempre sonhei casar com um pastor e ser missionária. Eu orei. Meu Deus! Será que Deus tem algum plano nisso? Eu acabo de conhecer esta jovem e sonha igual eu. Só que ela é adventista do sétimo dia, guarda o sábado, é legalista, é de outra cultura, mora longe da minha terra, não professa a minha fé, ela não é da graça, mas tem o mesmo sonho que eu. A história é longa desse encontro no Rio de Janeiro. Mas uma coisa sei: os estudos bíblicos da Maria Fernanda foram poderosos. Porque depois de conhecer ela, eu fui embora. Peguei o endereço, naqueles tempos não tinha e-mail, nada. Nos comunicamos por carta. Eu tive a ousadia de propor namoro por carta. Gostei dela. Fiquei apaixonado desde o primeiro dia. É uma jovem cristã, embora adventista, mas que tinha o mesmo sonho como eu. Para minha grande surpresa e alegria, ela respondeu positivamente à proposta do namoro. A minha alegria foi tão grande, só que minha alegria durou pouco. Por quê? Agora eu comecei a falar com Deus: Senhor, como é que eu posso namorar com uma jovem que guarda o sábado? Eu guardo o domingo. Os estudos bíblicos que ela escrevia eram poderosos. Todos os argumentos dela tinham uma base bíblica. E os meus argumentos, só argumentos humanos. Quanto tempo durou isso? 2 anos. 2 anos. Finalmente, ela foi até Peru para esclarecer pessoalmente a fé que ela professa. E ela foi. E todo dia, Bíblia e Bíblia, Bíblia. Eu disse: eu creio que ela tem razão, mas eu quero ser pastor. Quando ela voltou do Peru ao Brasil, eu mandei uma carta para a direção do Seminário Teológico, aqui atualmente UNASP, São Paulo, solicitando uma vaga para estudar curso de teologia. E para minha surpresa, veio a resposta. Pastor Joel Sarli assinou: você tem uma vaga para estudar em nossa faculdade. Com isso, eu fiz todas as tramitações na Embaixada do Brasil, em Lima. E graças a Deus, irmãos, tudo deu certo. Quando ela foi ao Peru, ficamos noivos. Depois que ela foi ao Peru, porque ela me levou pela primeira vez à Igreja Adventista. E depois que ela voltou ao Brasil,
eu não perdi um sábado, ou por minha conta. Mas como era militar, alguns sábados eu fazia plantão. Mas partindo da minha parte, eu sempre ia aos sábados à igreja. Eu estava dividido. De sábado ia à igreja adventista e de domingo à igreja metodista. Porque eu tinha responsabilidades ali. Eu era responsável dos jovens universitários na igreja metodista. E os estudos continuavam. A resposta veio. Deus estava abrindo as portas. Eu tinha que tomar uma decisão. Eu não podia um dia ir de sábado à igreja adventista e no domingo ir na igreja metodista. Falei com o pastor da igreja adventista o que estava acontecendo comigo. E o pastor sabiamente disse: irmão, você continue frequentando a igreja de sábado e de domingo a igreja metodista. Cumpra com suas responsabilidades, não abandone. O dia que você cumprir suas responsabilidades e entrega o cargo, não aceita mais. Fica conosco. Ok. Um domingo, eu fiquei em casa. Bíblia na mão, lágrimas nos olhos, lutava com Deus. Me ajude, Senhor. Eu preciso ter a plena convicção de que Deus está me chamando para ser adventista do sétimo dia e ser pastor adventista. Eu não quero aceitar esta fé, esta doutrina, só porque estou namorando com uma jovem adventista. Eu quero ter a minha própria convicção. E a resposta veio naquela manhã. Eu estava de joelhos. A resposta veio à minha consciência. Esta é a sua última oportunidade. Ou é agora ou nunca. Eu disse: agora é, Senhor. Eu aceito. Eu vou ser adventista do sétimo dia e eu quero ser pastor, se o Senhor aceitar. A partir de aí, então, eu decidi me batizar na igreja adventista do sétimo dia. Dia 22 de outubro de 1983, batizei na igreja central de Lima com o pastor Nunes. Como é que é? Nunes. A experiência foi tão maravilhosa. Por outro lado, a Fernanda, ela trabalhava no Hospital Silvestre, no Rio, ela recebeu emprego, chamado para trabalhar no Hospital Adventista aqui em São Paulo. O dia que eu batizei, escrevi uma carta para ela: Fernanda, agora sou adventista do sétimo dia. Eu fui batizado. Eu não contei para ela. Já batizei. Não sei qual foi a reação dela ao saber essa notícia. Com certeza ela ficou feliz. Não foi fácil vir ao Brasil. Legalmente é muito difícil. Mas Deus abriu as portas. Todas as portas. E Ele foi tão maravilhoso. Finalmente, dia 22 de janeiro de 1984, 1984, isso mesmo. Estava desembarcando no aeroporto, como é que é? Viracopos, né? Campinas. Cheguei ao Brasil e dia 16 de fevereiro, casamos por civil no cartório do Cambuci. Apenas um episódio ali. Eu trouxe toda a documentação, como o cartório exige, para o casamento. Quando chegamos ao cartório, a moça que atende lá
olhou o documento, leu, e ela disse: este documento não serve. Olhei para a moça e orei: Senhor, dá-me sabedoria para falar com esta jovem. Jovem, prestou bem atenção quem assinou esse documento? É o embaixador do Brasil. Você tem mais autoridade que ele para dizer que esse documento não serve? Espera um pouco. Pegou o documento, entrou, e a pouco voltou. Assinamos os documentos e casamos no civil. E dia 19 de fevereiro do mesmo ano, casamos no religioso, na igreja de Duque de Caxias, lá no Rio de Janeiro. E em seguida, comecei meus estudos no curso teológico. Em 1987, formei. Embora para um estrangeiro era difícil o chamado, pelo menos quando estava no segundo teológico, o reitor do seminário me chamou e disse: filho, o aluno, a sua situação está muito triste aqui. Por quê, pastor? Você é estrangeiro. E eu não te garanto o chamado. Você só será chamado se todos os seus colegas forem chamados e houver alguma vaga. Eu falei para ele: pastor, honestamente falando com o Senhor, eu não estou preocupado por isso. Porque Deus me chamou. Eu tenho certeza do meu chamado. Se não tiver vaga no Brasil, Deus deve ter vaga para mim em algum lugar. Porque chamado de Deus eu tenho. Dito e feito, o chamado chegou na Paulistana, ou para a Paulistana. São 26 anos de ministério. Aliás, eu quero agora concluir contando para os irmãos como é que Deus respondeu à oração daquele garoto de 14 anos de idade. Quando estava comportando na cidade de Salvador, Bahia, um jovem, numa quarta-feira, fez o seu pedido de oração e ele fez o seguinte pedido: irmãos, por favor, orem por mim, porque o meu sonho é ir a São Paulo, quero estudar, quero ser pastor. Quando o moço falou isso, eu lembrei da minha oração feita quando tinha 14 anos de idade. Eu lembrei, nossa, eu pedi para concluir satisfatoriamente meus estudos. Com 17 anos de idade eu terminei. Eu pedi a Deus para ser útil ao meu país. Trabalhei 10 anos e meio na vida militar. Servi a minha pátria. Sinto-me orgulhoso por isso. Daí eu pedi a Deus para servir a Deus. Eu estou no terceiro ano teológico, e já quase pronto para entrar ao ministério. E algo tão maravilhoso. Casei com uma boa garota. Os 4 pedidos, literalmente, Deus respondeu. Eu acredito na oração. Eu acredito na resposta de Deus. Neste testemunho eu encurtei muitas coisas. Mas é o que posso dizer hoje. São 26 anos de ministério. Pastor Osmar sabe meu trabalho, ele foi presidente na Paulistana. Eu não sei se dei trabalho ao senhor quando era
senhora presidente. O senhor é muito bonzinho. Obrigado. Queridos, eu posso dizer que Deus está conduzindo a vida deste servo desde que era criança. Na minha adolescência, na minha juventude, quando eu estava indo para o fundo do poço, Ele teve misericórdia. E vou concluir, então, com esta passagem bíblica, que para mim tem um grande significado. Efésios, capítulo 2. Esse texto bíblico marcou minha vida. Efésios, capítulo 2, verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Estou onde estou, trabalhando como pastor no distrito de Ipiranga, na Paulistana, pela graça de Deus. Pelas igrejas por onde passamos com a bênção de Deus, deixamos a bênção de Deus para os nossos irmãos, pela graça de Deus. Deus seja louvado. E em segundo lugar, eu louvo ao Senhor pela esposa que Ele colocou em minha vida. Porque desde o dia que eu conheci, ela foi minha professora. E minha amada, minha companheira e minha auxiliadora até hoje, no ministério. Maria Fernanda está aí. E os filhos que Deus nos deu, Alejandro, está hoje, este ano, terminando seus estudos no curso teológico, e Samara ficou em São Paulo, ela é formada em psicologia. A Deus seja toda honra e glória, e que possamos continuar firme no Senhor até a volta de Deus.